Você já imaginou a possibilidade de ligar dois motores em um único inversor de frequência? Bom, hoje nós vamos trazer esse assunto aqui. E quero trazer algumas informações importantes a respeito do inversor de frequência em si. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Everton Moraes, aqui da Escola Sala da Elétrica, diretor aqui da Escola Sala da Elétrica. E hoje nós falaremos então sobre o uso do inversor de frequência para dois motores na prática. Quer dizer, eu vou ligar um motor só na prática aqui, mas você vai entender na prática como é que você liga dois motores no inversor de frequência, em um inversor de frequência. Agora, preste atenção, antes de mais nada, eu quero trazer uma concepção geral aqui, para que você entenda de fato o como, porquê, onde, para onde, quando e assim por diante, tá? Olha só, vamos vir aqui rapidinho no meu flipchart e eu quero trazer os seguintes conceitos para você. Quando a gente fala de um sistema de potência que vai fazer com que eu tenha então a alimentação de um motor elétrico, eu tenho que alinhar os seguintes blocos aqui, ó. Eu tenho um bloco aqui que é um bloco de proteção térmica e magnética, muitas vezes, né? Então, ó, eu vou chamar aqui bloco de proteção. Aí eu tenho aqui logo após, né? Um fluxo mesmo, né? Logo após, eu tenho um bloco aqui de seccionamento. Então, ó, seccionamento, bom, vocês entenderam já, seccionamento, e na sequência, se esse aqui já for a proteção térmica e magnética, então aqui eu vou direto para o motor. Se aqui for somente proteção térmica e não magnética, eu tenho que colocar uma proteção magnética aqui embaixo. O que que significa? Perdão, proteção térmica aqui embaixo. O que que significa? Ter um relé térmico, por exemplo. Mas eu vou colocar direto aqui, ó, o motor, tudo bem? O motor. Então imagina o seguinte, eu tenho aqui um disjuntor motor, como esse daqui, ó, né? Imagina. Tem um disjuntor motor aqui nessa posição. Seccionamento, eu teria, por exemplo, um contator aqui no seccionamento. E obviamente, no bloco de motor eu tenho o motor elétrico trifásico, tá? Agora, isso, se a gente fosse representar isso, nós teríamos o seguinte, vou fazer de maneira rápida aqui só para que a gente consiga entender, tá? Imagina que meu diagrama de potência ficaria, né? O meu menos um, aqui ó, o meu dispositivo aqui de proteção, que seria meu relé térmico, ou meu disjuntor motor, que é curto-circuito e também sobrecarga. Eu teria aqui, por exemplo, o meu contator K1, por exemplo, e dele nós teríamos o motor elétrico, tudo bem? Só que o dispositivo de seccionamento, nesse caso, é um contator, mas quando a gente fala do inversor de frequência, o próprio inversor de frequência assume a responsabilidade de estar nesse ponto aqui, ó, na parte de seccionamento. Everton, então eu preciso ter uma proteção térmica e magnética para o inversor? Claro que sim, né? Obviamente que sim, tá bom? Eu poderia sair daqui dele direto para o motor? Sim. Só que quando eu trabalho com dois motores e um único inversor, você precisa tentar no seguinte aspecto aqui, ó. Vamos lá. Vou fazer novamente o nosso diagrama aqui. Como é que ficaria um diagrama de potência? Eu vou fazer unifilar mesmo, tá bom? Para que você entenda comigo. Vou fazer aqui, ó, o diagrama de potência unifilar para a nossa situação de acionar dois motores elétricos. Depois eu vou te mostrar em um projeto real isso acontecendo, tá certo? Um projeto real. Então eu tenho aqui, ó, o meu dispositivo, né, de proteção térmica e magnética. Logo, eu tenho aqui o meu acionamento. É que eu fiz aqui errado, mas tudo bem, né? Você vai me perdoar aí. Menor que 1. Eu tenho esse acionamento aqui, ó. Esse aqui é a minha proteção, é o disjuntor motor, tá? Logo na sequência, nós vamos colocar um bloco aqui que nós vamos chamar do inversor. No nosso caso vai ser o ATV12 da Schneider. E aqui embaixo, nós vamos ter o quê, ó? Um contator tripolar para acionar quem? O nosso outro bloco aqui que vai ser o motor. Motor 1, tudo bem? E aqui do lado, mais um contator para acionar o motor 2. Em alguns casos, isso aqui é o diagrama de potência, tá bom? Em alguns casos você vai ver a proteção térmica nesse local aqui também, tá? Ou seja, o meu relé térmico aqui, ó. Everton, quando que eu vou ver a proteção térmica aqui? Principalmente quando esses dois motores forem trabalhar em conjunto, simultaneamente, tá bom?
Por quê? Porque a potência do inversor vai ser, na verdade, a somatória das potências dos meus dois motores. Caso ele conduza um de cada vez, que é até um exemplo que nós vamos trabalhar aqui, aí eu poderia deixar esse único dispositivo de proteção térmico, né, que é o relé térmico da vida, aí, né, mas que nesse caso é assumido pelo disjuntor motor, sem a necessidade de colocar o relé térmico aqui na ponta, sabendo que os dois motores são de mesma potência. Ponto. Esse aí é um detalhe extremamente importante aqui, tá? Então, sabendo disso, como é que eu ligo, na prática, o meu inversor de frequência? E é isso que nós vamos fazer aqui, ó. Imagina o seguinte, ó. Eu tenho um disjuntor motor, eu tenho a fonte de alimentação trifásica, ela já está aqui, vou até desligar aqui, ó. Mas ela já está aqui, a fonte de alimentação trifásica. Eu tenho o disjuntor motor, né, que vai ser utilizado aqui no nosso experimento de hoje. Eu tenho, então, na sequência, o meu próprio inversor de frequência. Na sequência ainda eu vou colocar o quê? O contator. Né? Então vai sair do inversor, vai para o contator para que o contator faça o acionamento, tá? Aqui ainda, então vai seguir esse fluxo aqui, né? Ó, esse fluxo da minha direita até onde o Rafael está mostrando para vocês aqui, ó, até esse motor, tá certo? E obviamente eu vou ter dois botões aqui que é para fazer o acionamento, a partida do nosso sistema. E vou fazer isso aqui na prática com vocês agora, mas antes eu vou montar a potência aqui. Vamos lá então, ó. Acabei de realizar a montagem da parte prática da potência. E eu quero que você acompanhe comigo que tem algumas coisas interessantes aqui. Vou tirar a luva por enquanto eu não faço a prática, que eu quero mostrar para você. Vem aqui, olha só, ó. Imagina o seguinte, aqui nós temos a nossa fonte de alimentação, duas fases. Duas fases, Everton, o motor é trifásico. Sim, já explico isso, ó. O que eu quero que você acompanhe é o seguinte, ó. Eu tenho essa fase aqui em branco, chegando aqui no polo 1 do meu disjuntor motor, e essa fase amarela aqui, ó, chegando no polo 5, né? Mas tem um fio aqui, Everton, que fio é esse? Vamos olhar aqui embaixo? Olha só o que eu fiz, ó. A fase amarela entra e, ó, retorna para o polo 3, ou seja, L2, né, linha 2. E aqui embaixo, ó, eu pego esses dois cabos somente para vir para o meu inversor. Por que eu faço isso? Dá uma olhada aqui, eu vou ter que voltar aqui no meu flip chart com você, né? O que nós fizemos ali foi pegar o contato do nosso disjuntor motor, vou representar assim para ficar mais fácil da gente interpretar. E aí eu tinha, na verdade, lá a alimentação da seguinte maneira, ó, duas fases. Eu derivei uma fase para cá e uma fase para cá, correto? Eu saí com essa fase, vou fazer em verde aqui, minha caneta caiu no chão. Eu saí desse cara aqui, vim aqui por trás, ó, entrei aqui, ou seja, eu só fiz essa condução. E daqui, por sua vez, deixa eu pegar o azul que caiu no chão aqui, daqui eu fui até o nosso inversor ATV12 lá. A TV12 e a TV é de altivar, tá bom? Por que eu faço isso? Porque eu faço com que a corrente elétrica que vai circular no meu circuito de potência, no meu diagrama de potência, a partir do motor elétrico, ela percorra todos os contatos do meu disjuntor motor. O disjuntor motor não aciona em função da corrente que circula ali dentro? Então eu preciso fazer com que todos os contatos dele tenham a corrente elétrica percorrendo ali, né? Por quê? Para que ele funcione da maneira adequada e que o desgaste físico dos contatos sejam sempre o mesmo. Como assim desgaste físico? Concorda comigo que toda vez que eu desligo ou ligo o meu disjuntor motor, eu tenho o seccionamento das fases lá dentro, e o seccionamento das fases vão criar arcovoltaicos, né? Então eu quero que todos os contatos desgastem na mesma proporção, da mesma forma, para que eu consiga manter a vida útil desse cara aqui cada vez melhor. Bom, continuando aqui então, alimentei meu disjuntor motor, garanti duas únicas fases, mas fazendo com que todas as fases percorram pelos contatos do meu inversor do meu disjuntor motor. Saio com duas fases aqui e alimento, nesse caso, esse meu inversor de frequência ATV12 aqui, Altivar 12 da Schneider. Ele permite com que eu entre com três fases, L1, L2, L3, ou somente duas no L1 e L2, promovendo então o surgimento de três fases aqui, ó, na parte inferior do meu inversor, tá? Nesse caso, ao invés de ir direto para o motor, está passando por um contator. Depois do contator, sim, vai para o motor elétrico trifásico. Ah, Everton, mas e agora? Agora, para fazer isso aqui funcionar, eu preciso colocar o diagrama de comando em ação. Comandos em ação ficou parecendo aquele no teu desenho que era comandos de ação. Bom, tudo bem. Criar o diagrama de comando. Vamos criar o diagrama de comando aqui rapidinho.
como que nós vamos fazer? Né, ó, como é que nós vamos fazer? Ó, antes de criar, eu quero que você observe isso aqui comigo, ó. Aqui, que vai ser muito importante, nós temos, eu quase que pintei aqui agora o meu inversor de frequência, ó. Aqui nós temos, né, as entradas digitais, sendo que eu vou utilizar esse 24 volts junto com esse LI1, tá? Que é uma entrada digital que vai ser responsável por acionar o nosso inversor de frequência. Já está habilitada nos parâmetros e tudo mais, tá? O que eu vou fazer aqui então? Olha só, eu vou criar uma situação, tá? No meu diagrama aqui, isso porque eu estou trabalhando com um único motor, tá bom? Eu vou criar uma situação onde eu tenha esses 24 volts fornecido pelo meu próprio inversor nesse caso. Claro que se eu fosse montar algo com maior proporção e tudo mais, eu teria que tomar cuidado em não usar o 24 volts aqui como alimentação do meu circuito, tudo bem? Ele tem que ser, na verdade, somente a parte de acionamento das suas próprias entradas e saídas, tá? Então esses 24 volts aqui, ele vai ter que fazer o seguinte trajeto no meu processo de funcionamento, ó. Eu vou nesse momento aqui ignorar a parte de comando no que se respeita à parte de proteção. Fusíveis, disjuntor, eu quero somente usar uma etapa do processo só, que é o acionamento dele. Mas é claro que quando a gente vai falar de um diagrama completo, eu tenho que prever a parte de proteção, de contra curto-circuito e tudo mais do meu diagrama de comando. Só que isso aqui é somente a entrada 24 volts lá do meu inversor, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar aqui um contato e voltar com esse sinal aqui, ó, para o meu, para a minha entrada 1. Vou pôr aqui, ó, I1, tá? Então eu tenho aqui, ó, a minha entrada 1. Esse contato aqui vai ser de quem? Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um contato aberto do próprio contator, tipo 13, 14. Nesse caso, eu vou colocar eu vou pôr um outro contato que daqui a pouco vocês vão ver, tá? O 13 e 14 vai ser um selo aqui, tá? Mas eu vou pôr um contato do próprio contator para o contator K1 fazer esse acionamento e ligar o inversor de frequência. Vai ser como eu vou fazer aqui, tá? Só que para ligar o inversor de frequência, o contator, perdão, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que ter aqui então, ó, uma fonte de alimentação com positivo e negativo, onde eu vou trabalhar aqui um botão, eu ia pôr o botão liga aqui, mas tudo bem, não tem problema não, né? Um botão Everton, teria que ter uma proteção, tudo bem, isso aqui é só um exemplo didático, só quero mostrar o funcionamento, o processo de funcionamento para você, tá? Botão, vai ter aqui também um selo de K1, então esse é o S1, por exemplo, um selo de K1, um botão de desliga, que é o S2, e obviamente o contator K1, e voltando, obviamente, para a minha fonte de alimentação, tudo bem? Então vou montar isso para que o meu contato aqui, olha só porque eu tinha falado para vocês que aquele 1314 vai ter que mudar, né? Ó, esse aqui vai ser o 1314 e esse aqui vai ser o 5354. Como assim, Everton? Já vou mostrar para vocês na prática, tá? Então vamos preparar os demais componentes para que a gente possa fazer que isso seja verdade. Vamos lá. Então olha só, o que eu trouxe aqui para nós darmos continuidade. Eu tenho uma fonte de alimentação que eu vou utilizar para alimentar o nosso comando, que é isso aqui, ó. É essa fonte de alimentação aqui, tudo bem? E um bloco de contato auxiliar, que vai permitir com que eu tenha um aberto, dois abertos aqui para trabalhar. Dá uma olhada só, ó, como é que eu monto o bloco auxiliar no meu contator K1. Vou tirar essa parte de identificação e vou colocar aqui, ó. Pronto, agora eu tenho, ó, quem eu disse lá, 53, 54. E a fonte de alimentação que eu vou colocar aqui em cima, né, do nosso processo, para que a gente consiga ter essa distribuição do comando. E vou fazer na cor vermelha, no cabo vermelho aqui, ó, né, para a gente ter essa diferenciação. Vamos montar então a parte de comando, depois eu mostro para você. Vamos lá. Bom, então aqui nós fizemos a parte da montagem de comandos elétricos. Olha só como que nós fizemos então. Eu fiz totalmente na bancada para que você conseguisse entender na prática, né? Então eu alimentei aqui a minha fonte de alimentação, o verde é o positivo e o cinza é negativo, né? Ó, o verde, eu apontei o verde aqui, o vermelho e falei do verde, mas tudo bem, você entendeu. O vermelho aqui é o positivo. O vermelho vem aqui no meu botão
que acabou de desmontar aqui. Deixa eu montar de novo aqui então, porque isso não poderia acontecer, né? Vamos fazer aqui, ó. Faz parte do processo, né? Ó, eu tô com uma parafusadeira aqui. Vamos fazer aqui na parafusadeira, ó. Agora sim, ó. Voltei aqui a ativar o nosso comando. Então, ó, o meu positivo vem da fonte de alimentação, vem até o meu botão liga. Do liga eu tenho uma derivação que vai pro 13. O que é isso aqui? É isso aqui, ó. Olha só. Positivo, até o botão, a derivação vai para o 13, do 14 de volta para cá e vai para o S2, do S2 para a bobina. Quer ver só? Da saída, né, vai para o 14 do contator, daqui também vai para o S2, do S2 vai para a minha bobina. Da bobina, do A2 vem para cá. Aliás, para falar da bobina aqui, ó, eu peguei o contator errado. Na hora que eu fui selecionar, eu peguei o contator com a base 220, né? Aqui, ó, 220 volts, não sei se vai conseguir pegar certinho aqui, mas 220 volts, ó. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e troquei a bobina do meu contator, tá? Aqui, ó, agora sim, ó, 220, o Rafael falou que tava de ponta cabeça, mas é como ele fica mesmo na prática, né? Porque você olha por cima, né? Desse jeito que você tá olhando aí junto com o Rafael, tá vendo, ó? E aí você lê o 220 quando você olha por cima do painel, né? Bom, aí o que eu fiz? Eu peguei um outro contator e só troquei a base, como ele é do mesmo modelo, troquei a base pela base de 24 volts. E aí agora está funcional. Bom, mas uma coisa importante aqui, eu fiz questão de fazer com cabo branco, que é a parte de I/Os aqui do inversor de frequência. Então tem um cabo branco que entra onde? Ó, 24 volts, sai do 24 volts, vai para o 53 do meu contator, do 53 sai daqui e volta para L1. Por que eu fiz isso? Para que a minha botoeira ligue o contator e o contator faça o seccionamento ali do meu inversor. Everton, mas eu não poderia fazer o botão ligar direto o meu inversor e tudo mais? Lembra que a gente estava falando da concepção de dois contatores? É que tá aqui na outra página, aqui, ó. Não é esse aqui, é a próxima. Né, ó. A gente estava falando dessa concepção aqui de dois contatores para ligar dois motores. Então, eu estou dizendo esse trecho aqui para vocês, para que a gente pense, você pense junto comigo aí. Quando eu tiver um outro motor para usar nessa situação, eu coloco um outro contator, e aí eu faço intertravamento, faço toda a brincadeira aqui de segurança para que eu ligue uma seção dessa ou uma outra seção dessa daqui, tá bom? E esse cabo branco que você acabou de ver comigo é essa parte aqui, ó, 24 volts do inversor, vindo aqui, ó, no 53, 54 do meu contator e retornando então para a entrada 1 do meu inversor. Vamos ver se funciona isso aqui, pelo menos? Liguei aqui minha fonte de alimentação, a minha fonte de corrente contínua está também alimentada e mandando 24 volts aqui. Eu tenho as duas fases chegando no meu disjuntor motor. Vou ligar o disjuntor motor, você vai ver que a hora que eu ligar, vai ligar automaticamente o inversor. Quer ver, ó? Pronto, liguei o inversor de frequência. Ele, obviamente, não partiu ainda, porque ele está esperando um comando. Deixa eu fechar aqui a portinha dele para ficar bonito. Ele está esperando um comando. Que comando que é esse? O comando dado pelo botão ligar, que vai fechar o contato 53, 54, que vai ligar por sua vez ele e vai rotacionar o eixo do motor. Vamos ver? Vou apertar aqui no botão de ligar aqui, ó. Botão de ligar. Olha só, partindo aí de maneira bem tranquila, funcionando ali, controlando a velocidade. E aí é óbvio, pelo nosso projeto, quando eu apertar o botão de desligar, vai desligar o motor. Essa é a parte que eu não testei ainda, vamos ver? Olha, não é que funciona? Então funcionou aqui, ó. Agora, se você imagina o seguinte, eu poderia ter um único inversor trabalhando com a alimentação de 3 motores, 4 motores distintos, que não partissem, por exemplo, simultaneamente? Poderia. Everton, eu posso ter 4 motores que vai partir simultaneamente? Pode, mas aí a potência máxima do inversor, a potência do inversor vai ter que ser a somatória das potências dos motores e eu vou precisar ter uma proteção individual em cada um dos motores na parte térmica, ou seja, um relé térmico para cada um, por exemplo. Tudo bem? Ou seja, eu consigo fazer uma ligação como essa aqui, promovendo o acionamento de vários motores simultaneamente, correto? Mas eu queria fazer o seguinte agora com você. Eu quero te mostrar na prática uma instalação dessa, na real mesmo. Onde? Nesse meu projeto aqui, real, de um painel que conta com inversor tracionando 2 motores simultaneamente. Quer ver só? Olha só que interessante. Ó, vou logo na página correta, né? Você vai entender aqui junto comigo. Deixa eu ver onde é que eu tô. Já passei demais aqui. Ó. É aqui, ó. Né?
Nessa página você vai observar o seguinte, ó, eu tenho aqui, né, o ATV12, que é exatamente esse inversor que a gente está trabalhando, tá bom? Eu tenho aqui, ó, uma alimentação através de um disjuntor motor de 4 a 6,3 amperes, que é exatamente o que nós temos também, tá? Ele sai daqui, ó, e a alimentação vai até a página 7 dessa etapa do projeto, coluna 0. Quer ver só? Então, ó, página 7, coluna 0, página 7. Olha ele aqui, ó, né? Então ele está alimentando aqui, então, ó, esse ramal alimenta um motor, que é o motor 7, e esse mesmo ramal aqui, ó, alimenta o motor 6. Então eu tenho dois motores. Qual que é a diferença dessa aplicação para que a gente estava montando até agora? Primeiro que ele tem uma frenagem externa, né? Segundo que ele é controlado através do CLP, o inversor de frequência. Então quem dá o start no inversor é um CLP. E isso fica claro para a gente quando a gente observa aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui assim, ó, nesse contator, o acionamento dele está vindo da página Control 6.1. Se eu pegar aqui a página Control, né, a seção Control aqui do projeto, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, Control, página 2 de 13, daqui, página 7, página 6. Aqui, ó. Olha eles aqui, ó. Q06 e Q07. Quem aciona os motores em si e obviamente aciona também um inversor de frequência é esse tal de TM316DO, né? Então, as minhas saídas digitais aqui, que é do meu PLC K04, ou seja, o CLP que está fazendo o acionamento dele. Então a pergunta era, posso ligar vários motores com um único inversor? Sim! Claro que sim! Lembrando de novo, quando eu tenho os motores que vão trabalhar, na verdade, não vai ser simultaneamente e a potência é a mesma, eu posso ter um único inversor para todos eles com uma única proteção térmica e magnética no início do inversor, como nós temos aqui. Quando eu tenho um funcionamento simultâneo dos motores, então eu liguei lá e todos os motores vão trabalhar simultaneamente, posso ter um único inversor acionando todos os motores, só que eu tenho que atentar que a potência dos inversor é a somatória de todas as potências dos meus motores e cada um dos motores deveriam ter uma proteção térmica aqui, ó, na sequência aqui. Então eu teria que ter uma proteção térmica, um relé térmico. Vou pegar ali para vocês verem, só para você entender. Então, enquanto o Rafael vai fazendo um take bonitão aí da nossa montagem prática na bancada, é como se eu tivesse o seguinte, ó. Eu teria um conjunto desse aqui, ó, aqui para alimentar o motor 1, um outro conjunto desse aqui para alimentar o motor 2, um outro conjunto desse aqui para alimentar o motor 3 e assim por diante. Diz aí, o que você achou? Vale aí um like? Então dá um gostei aqui no nosso vídeo de hoje, dá um curtir aí e se inscreve no canal também se você não for inscrito. E aquela história que você já sabe, nós temos um e-book, um material exclusivo para você aqui na descrição, é só clicar lá. E se você quiser aprofundar ainda mais esse conhecimento nessa área de motores elétricos, comandos elétricos, máquinas, inversor, soft starter, faz o seguinte, conheça o nosso treinamento Máquinas e Comandos Elétricos, está aqui na descrição também o link para você conhecer. Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.